Os convidados já estão aqui ao meu lado, são os fundadores da comunidade Obra de Maria, né? Maria Salomé e Gilberto, né? De Recife. Vocês que trouxeram o pessoal da Vox Day para cá? Que negócio é esse? Vocês combinaram, né? Não, na verdade, eu fiquei feliz de poder conhecê-los. Salomé, há poucos minutos, a irmã dela ligou e comentou com ela que tinha visto eles cantando e gostou bastante na sexta-feira, no nosso evento, do final de semana na Canção Nova, com o padre João Carlos, e tinha gostado bastante. E praticamente nós somos vizinhos lá, eles me conheciam, é claro, mas eu não os conhecia, mas vamos ficar mais juntos. Cantam bem, parabéns. Maria Salomé, seja bem-vinda, viu? Boa noite, Márcio. Boa É um prazer noite. imenso estar aqui no seu programa. Muito tempo que a gente não nos víamos. É verdade. Uma vez lá, agora aqui, não é? Da outra vez que a gente se viu, que tivemos a oportunidade de ter um pouquinho mais de tempo, de conversar, estava lá em Recife, não é, com vocês, e agora estou tendo a alegria de recebê-los aqui no programa. E hoje a gente vai falar sobre peregrinação de uma maneira especial, a de Medjugorje, mas já há algum tempo que a Obra de Maria realiza essa forma de evangelização por meio das peregrinações. Há quanto tempo? Bem, hoje nós dois conversávamos sobre isso, porque eu, com 17 anos, eu conheci a Renovação Carismática Católica, e o padre Jonas, ele promovia esses encontros em Queluz, Lorena, e eu sempre vinha, e também aproveitávamos, o padre fazia sempre um final de semana antes do Congresso Nacional. Então, ali eu já trazia, por anos, acho que 1986, 87 eu comecei. Então, eu comecei esse trabalho de peregrinações aqui dentro do Brasil, mas para fora começamos em 92, 93. 93. Era a melhor data do que eu. Outubro de 93. Outubro de 93. E muitas peregrinações têm acontecido. Todos os anos, desde essa época, sempre aconteceram? Na verdade, hoje são praticamente todos os dias. Nós temos grupos. Eu, por exemplo, só para dar um exemplo, no sábado de manhã, eu saí da Canção Nova e fui visitar o padre, e na volta, o padre Jonas, na volta, eu fui para casa. No caminho, eu encontro o filho do Dunga, que eu pergunto, cadê seu pai? Não, acabou de ir para o aeroporto. Quando eu acabo de chegar em casa, é o padre Augusto, que está deixando o missionário da Obra de Maria e está indo para a Canção Nova. Então, no dia que um acaba de chegar, o outro está saindo, então são praticamente quase todos os dias. É ininterrupto, né? Um chega, o outro vai, alguns grupos. Os grupos se cruzam também nesses lugares de peregrinação. Só esse final de semana nós vamos ter lá em Jerusalém a média de 600 peregrinos que vão participar de Pentecostes. Amanhã mesmo estou viajando eu, Eta e a Luzia, para esse grande evento. 600 peregrinos, é muita coisa. E hoje a gente resolveu falar aqui com o Gilberto e com a Maria Salomé sobre Medjugorje de uma maneira especial. Eu queria saber qual foi a primeira vez que cada um de vocês foram para lá. Não é? Primeiro, já quero esclarecer que o Gilberto não é casado com a Maria Salomé, né? São fundadores da comunidade Obra de Maria, os dois sempre se apresentam juntos, então fica fácil fazer essa associação, né? Mas não são casados entre si. E eu queria saber quando vocês foram, se vocês foram juntos para lá na mesma peregrinação, você, Gilberto, quando foi, você, Maria Salomé, quando foi e como foi essa primeira visita? Bem, na realidade, quando eu tomei conhecimento das aparições em Medjugorje, eu fiquei com um desejo imenso de ir lá. Foi em 1988. Então, eu sempre pedi a Nossa Senhora para me levar, me chamou a atenção. E eu pedi 5 anos para ir a Medjugorje. E quando foi um dia, Gilberto disse que nós iríamos a Assis, um grupo de 10 pessoas, íamos para o Congresso da Renovação, se eu gostaria de ir, e que depois nós iríamos para Medjugorje. Então, me animei, ele disse, nós vamos com mochila nas costas, vamos ficar em albergue. E eu me animei, por conta de Medjugorje. Nunca tinha saído do país. E ele, com o entusiasmo dele, começou a falar, não foram mais 10, foram 49 pessoas. Foi contagiante. Então... Bem típico do Gilberto, né? 49 Quem conhece pessoas, sabe muito bem como é que é. Mas todos saíram com o intuito de ir para Medjugorje. Fizemos santuários marianos e com o intuito de ir para Medjugorje. Chegando na Itália, a guerra acirrou. A guerra ficou... Não podia mais viajar para lá. E todo mundo desistiu. Só 13 pessoas, entre elas, eu e Gilberto, decidimos ir.
E conseguimos, fomos à Itália, o grupo foi para a Suíça, nós fomos para a Itália, e lá uma senhora do Focolare, Maria Célia, amiga nossa, viabilizou tudo, foi conosco. Então, foram 13 pessoas para Medjugorje, viajamos à noite, parados na estrada, a gente via o clarão das bombas, mas ali, a vontade de ir a Medjugorje era tão grande que a gente não tinha medo. E passamos lá 3 dias. Então, foram dias de graças. Gilberto disse 3 dias? Ou... 3 dias. 3 dias. Então, foram dias de graças. Eu costumo dizer, Gilberto, que as peregrinações já tinham começado há muito tempo, mas eu digo que a Rainha da Paz Peregrinações, esse trabalho que nós fazemos hoje, né, quase 18 anos, eu acho que nasceu mesmo ali, nos pés da Gospa, como chamam eles, né? Gospa quer dizer Nossa Senhora em croata. Então, nasceu nos pés da Gospa. Então, essa vez foi a primeira vez foi a sua primeira e vez. do Gilberto também. Primeira vez. Agora, tem só uma coisinha que depois eu passo para Gilberto. Então, quando eu ia sair, quando eu fui embora, isso eu gosto de contar, quando eu fui embora de Medjugorje, de manhã eu fui na igreja e falei com Nossa Senhora. Nossa Senhora, muito obrigada da senhora ter me trazido aqui. Eu sei que eu não venho mais, eu sei que eu não tenho dinheiro para estar viajando. Então, obrigada por a senhora ter me trazido. À tarde, quando a gente vai voltando, me deu aquela inquietação e eu voltei lá nos pés de Nossa Senhora. Fui na igreja e aos pés de Nossa Senhora eu disse, olha, Nossa Senhora, de manhã eu disse para a senhora que eu sei que eu não venho mais, vim me despedir, mas Nossa Senhora, dê um jeitinho, eu quero voltar. E saí assim muito contente, muito feliz, porque eu tinha voltado e tinha pedido a ela para voltar. Então, ela atendeu o meu desejo. Não só eu voltei no ano seguinte, como até hoje eu vou todos os anos a Medjugorje com peregrinos. Faz exatamente 10 dias que eu voltei com o seu irmão Ricardo Sá e um padre da nossa comunidade. De lá, passamos 4 dias de retiro. Ai, que coisa maravilhosa. Gilberto, é verdade que Nossa Senhora Rainha da Paz mudou sua vida? Bem, Nossa Senhora mudou a minha vida desde o início que eu conheci a Renovação Carismática Católica. Mas quem vai a Medjugorje não vota a mesma pessoa. Não vota a mesma pessoa. Porque lá é um lugar que a gente reza bastante. É um lugar realmente de convite à conversão, a experiência mesmo de rezar, de sentir Nossa Senhora é ali em Medjugorje. Então eu posso dizer sim, a experiência de Medjugorje mudou minha vida. Tem mudado. Nossa Senhora realmente é muito presente na minha vida. A última viagem que eu fiz, inclusive, fui eu, Padre Jonas, uns 3, 4 anos. 3, 4 anos, a gente foi mesmo lá, a gente saiu daqui e nós 4, eu, o Padre, a Luzia e o Edson, a gente foi lá rezar. Passamos uns dias lá rezando e fez um bem enorme também a eles. Quando vocês saem de lá, que o grupo volta conversando entre si, compartilhando a experiência, o que as pessoas costumam dizer quando saem de Medjugorje, depois de ter feito essa experiência de oração? Olha, Márcio, é tão interessante. As pessoas vão à Terra Santa, vão aos outros santuários, mas realmente Medjugorje é um lugar de conversão. Então, muitas vezes a pessoa vem, não manifesta assim nenhuma mudança, mas quando sai de Medjugorje, sai com saudade, sai com vontade de voltar. E algo muda na vida delas. E depois são as ligações que fazem para a gente, os e-mails que mandam, dizendo, minha vida se transformou. Então, Medjugorje é concretamente um lugar, um santuário da conversão. Se você pudesse resumir o significado das aparições de Nossa Senhora em Medjugorje, para esses nossos dias de hoje, como é que você faria? Conversão. É conversão. Conversão. Desde os primeiros dias que ela apareceu, aos 6 videntes, ela pedia, convertei-vos. Convertei minhas filhas. Convertei meus filhos. Deus tem pressa. Convertei-vos. Então, é conversão. E lá é conversão mesmo, porque é um lugarzinho pequeno, não tem atrativo nenhum, mas só leva à oração. Interessante, não obstante ser um santuário mariano, né, onde Nossa Senhora se faz presente todos os dias, Jesus é o centro. Tudo ela nos leva a Jesus. É a Santa Missa, a adoração do Santíssimo Sacramento, a confissão, subindo os montes, rezando, meditando o texto. Se alguém fosse tentado a pensar que essa presença, essa imagem de Nossa Senhora viesse a obscurecer a presença de Jesus lá, então está equivocado. Absolutamente. Todo momento ela aponta a Jesus.
é um santuário mariano, mas é cristocêntrico. Agora, Gilberto, Nossa Senhora, ela, nas suas aparições em Medjugorje, ela costuma dizer que essas são as últimas aparições, não é verdade? Mas essas aparições, elas têm acontecido por mais de 30 anos. Como é que você vê isso? Eu vou dar essa resposta para você, mas um pequeno testemunho para confirmar o que Salomé acaba de dizer. Isso, inclusive, aconteceu com a presença do Padre Jonas. Uma senhora que quis viajar, ela quis muito que o marido fosse, mas ele não tinha fé. Pessoa totalmente distante da Igreja Católica, 44 anos, outra crença, um praticante da outra crença, da outro credo dele. E aí, ele realmente não quis ir. E os filhos, meu pai, 25 anos casado, acompanha minha mãe e tal. Quando foi no último momento, desistiu, duas pessoas, e aí ele resolveu ir. Então, ele fez toda a viagem, e ela, todo momento, se queixando. O meu marido veio para tomar conta de mim, ficar do meu lado, e você vê ele toda hora lá na frente, e não está do meu lado. Mas deixa que alguém procurou ela e disse, olha, se você ficar observando, ele está realmente buscando Deus. E aconteceu isso. O Padre Jonas ia passando, ia eu assim, o padre, o Eta Luzia um pouco mais na frente, o Eta gosta de estar sempre na frente, e aí ele chamou o padre e disse, padre, eu queria me confessar. Ele se confessou ali, na praça, e aí a gente que conhecia um pouco a história, cada um ficou ali intercedendo, ali por longe, e aí depois que ele se confessou, o padre, ele pediu a ele se ele era capaz de renunciar àquele credo, enfim, ele fez uma oração de renúncia, e ali mesmo o padre rezou, ele foi batizado no Espírito Santo, um homem que mudou completamente de vida, começou a receber a Eucaristia diariamente, e então Medjugorje é isso, é um lugar de conversão. Mas para dizer que Medjugorje é esse lugar de encontro com Deus, Nossa Senhora continua aparecendo e vai continuar ainda aparecendo, porque as mensagens delas ainda não são vividas. Eu acredito que as aparições continuam porque ainda falta vivermos. Nossa Senhora continua pedindo porque ainda estamos longe das suas solicitações. É isso mesmo, Maria? Gilberto, é isso. É isso que eu penso. Ainda estamos longe, precisamos viver mais. Estamos cada vez mais distante de Deus e a mensagem de Medjugorje é para a gente se aproximar do Senhor. Se você tem a sua pergunta, quer participar, quer falar com o Gilberto, quer falar com a Maria Salomé, Twitter, @PapoAbertoTV, ou pelo SMS, você manda a sua mensagem, você manda a sua pergunta, começando com as letras CN para o número 49.400. E eu tenho aqui do meu lado também a banda Vox Dei. Eu fiquei sabendo que a Carla Fioravante, dos Cantores de Deus, foi ela quem fez a direção vocal desse CD, é isso mesmo? Isso mesmo. Isso mesmo. Foi um presente, na verdade. Como é que é trabalhar com ela? Um grande prazer, para nós foi um prazer enorme, foram aulas além de canto, de unção, de espiritualidade. Aproveito um abraço para a Carla. Foi maravilhoso poder trabalhar. É muito brava, é muito exigente? Ela é exigente, É? exigente. Mas isso é muito bom, né? Isso é excelente, né? O trabalho para Deus então, tem que quando ser. termina o trabalho, tem que estar aprovado, né? É verdade. Qual música vocês prepararam para nós? Então, a gente vai cantar uma música nova que se chama Olha para o Céu. Se falando de conversão, esse tema. Nós devemos olhar para o céu a cada dia. Olhando para o céu, para Maria, para Nosso Senhor, é que a gente vai conseguir se converter verdadeiramente, né? É a conversão diária. É disso que fala. Se seu coração está doendo e a dor não te permite entender, se a vontade de parar é maior que a de viver, Se sua cruz está pesada e nada muda dentro de você, se a vontade de parar é maior que a de viver, olha pro céu, olha pro céu. Nenhuma dor pode destruir quem Deus criou. Perseverar,
razões pra amar, e Ele amou. Nenhuma dor pode destruir quem Deus criou. Perceberá, sempre há razões pra amar, e Ele amou. Quem quiser evangelizar através dessa música, pede a gente pelo Twitter. Ela é nova, hein? Se seu coração está doendo e a dor não te permite entender, se a vontade de parar é maior que a de viver, se sua cruz está pesada e nada muda dentro de você, se a vontade de parar é maior que a de viver, olha pro céu, olha pro céu. Nenhuma dor pode destruir quem Deus criou. Perceberá, sempre há razões pra amar, e Ele amou. Ele amou-nos. Nenhuma dor pode destruir quem Deus criou. Perceberá, sempre há razões pra amar, e Ele amou. Canta com a gente agora em casa. Nenhuma dor pode destruir quem Deus criou. Perceberá, sempre há razões pra amar, e Ele amou. Banda Vox Day, esse trabalho bonito nesse CD com 10 lindas canções. Você vai experimentando um pouquinho de cada uma delas aqui no programa Papo Aberto. Estou conversando também, não só com a banda Vox Day, mas com o Gilberto e com a Maria Salomé, da Obra de Maria, falando sobre as aparições em Medjugorje. E uma coisa interessante em relação às aparições é que normalmente a igreja ela costuma se pronunciar sobre as aparições quando elas cessam. Não é verdade? E Nossa Senhora ela continua aparecendo em Medjugorje, e o Papa Bento XVI ele pediu que uma comissão desse o parecer definitivo sobre essas aparições. Como é que vocês veem esse desejo do Papa? Bem, Salomé jogou para mim a resposta, mas ela pode sim me ajudar. A igreja é a igreja, Roma é Roma, ela é prudente, ela é sábia. Então, 30 anos é muito tempo. Ela precisa dar uma resposta para eu que vou lá, para eu que sou fundador, que respondo pelas comunidades novas do Brasil e Sudamérica. Então, eu estou aqui falando de uma aparição que precisa ter um carimbo. A igreja precisa dizer, confirmar. Mas, ao mesmo tempo, enquanto ela não confirma, ela respeita, ela começa... Acompanha. Isso aqui é bonito, a igreja é mãe. Então, eu penso que é oportuno, está certo isso, ela precisa dar uma resposta para essas milhares e milhares de pessoas que estão ali, inclusive vão todos os anos. Isso é interessante, importante de ouvir, porque muitas vezes, não em relação a Medjugorje, até em outras visões e aparições, tanto da parte dos católicos quanto de pessoas de fora da igreja, às vezes querem exigir um parecer imediato da igreja. Mas como? Tem uma pessoa que está tendo umas visões, está dizendo que está acontecendo as aparições, e a igreja ela não se posiciona. E eu fico impressionado com o carinho, com o zelo, com a caridade, com a paciência que se tem, inclusive com aquela pessoa que tem as visões, que diz que vê lá as aparições que podem ou não vir a ser confirmadas. Mas a gente percebe isso, a assistência, o acompanhamento zeloso, a prudência, em deixar a coisa acontecer e manifestar os seus frutos.
não é? Em alguns casos, tem gente que se manifesta querendo que a igreja corte. Ela não espera. Em outros casos, a pessoa se manifesta querendo que a igreja aprove. Ela espera. Mas quando ela chancela, é para valer, não é? Maria Salomé disse que complementava o que o Gilberto falava. Eu complementaria dizendo o seguinte, que Medjugorje hoje é um dos santuários mais visitados do mundo. Para você ter uma ideia, eu estive lá, cheguei há 10 dias, e é um lugarejo, e tem 20 mil leitos. Todos os 20 mil leitos estavam ocupados. Uma cidade com 20 Não, mil... é um lugarejo. Não é nenhuma cidade. Não é uma cidade, é um lugarejo. 20 mil leitos é no lugarejo e o entorno do lugarejo. Então, 20 mil leitos, todos estavam ocupados. Então, agora, ultimamente, tem ido muitos peregrinos. E a igreja não proíbe. Ela até agora não aprovou, como Gilberto disse, ela é criteriosa, mas não proíbe que seus fiéis vão lá. Porque ela está vendo os frutos. De lá de Medjugorje saem muitas comunidades. De lá de Medjugorje saem muitas vocações sacerdotais, vocações religiosas. Então, a igreja agora... E muitas conversões, como vocês acabaram de testemunhar. Né? Muitas conversões. E o Santo Padre João Paulo II, ele tinha um carinho. Ele tinha um carinho por Medjugorje, mas ele não poderia se manifestar. Não é? Porque se ele dissesse, eu acredito, ele estava aprovando. Então, um dos videntes foram lá, um dos videntes foi lá e perguntou a ele o que é que ele achava de Medjugorje. E ele disse, se eu não fosse Papa, eu já tinha ido lá confessar. E um dia foram os bispos da Croácia preocupados, né, com prudência. Ele fez as seguintes perguntas aos bispos. Lá em Medjugorje, eles rezam. Eles vão à Santa Missa? Vão à Santa Missa. Eles jejuam? Jejuam. Eles confessam? Confessam. E não é isso que vocês pedem na diocese de vocês? É, Santo Padre. Então, deixem ele andar, deixem eles andarem. Então, eu não sei se está chegando ao fim das aparições, mas a igreja realmente ela está estudando, não sabemos quando vai dar alguma resposta. Vamos esperar as demoras de Deus. Espero no tempo de Deus, ele se manifestará. O importante agora é fazer o que Nossa Senhora pede. Orar e convertei-vos. E olhar para o seu Filho Jesus. Já tem participação aí? Pelo Twitter? Tem participação, sim. Até uma das pessoas que participou, vocês acabaram de responder aqui, né? Como está o parecer da igreja sobre a aparição. Então, isso aí já foi respondida, não é verdade? Também tem pessoas perguntando sobre as peregrinações, né? E esse aqui, eu quero fazer essa pergunta, até dando um parêntese um pouco no assunto, porque essa pergunta veio de muito longe, Márcio. Essa pergunta vem lá do Japão. Do Japão. Então por isso que eu escolhi ela, abrindo um parêntese só, né? Ela diz assim, a Luciane, o sobrenome a gente deixa... Você não vai arriscar, né? Eu não vou arriscar, então a Luciane, ela diz assim, ela mora no Japão e tem o desejo de participar de peregrinações, né? Como que ela pode fazer para participar das peregrinações. E eu tenho uma outra pergunta aqui, já dentro do assunto também sobre as aparições de Nossa Senhora. O Senhor já pensou alguma vez em não ir a Medjugorje por falta de ânimo ou medo de alguma coisa, assim? Uma pergunta assim, né? Mais por falta de ânimo, né? O Senhor já pensou em não ir a Medjugorje por falta de ânimo? É o Vitor que fez essa pergunta, né? Pelas dificuldades. Pelas dificuldades, acredito que sim. Desinstalação, igual vocês falaram, primeira vez foram como mochileiros, né? Mochilinha nas costas, né? Alguma vez, Gilberto? Não, ao contrário, a gente foi na guerra, porque a guerra durou muitos anos. Já quando Nossa Senhora começou a aparecer, ela começou aparecendo pedindo paz, anunciando, pedindo que as pessoas rezassem para que não houvesse a guerra. Então, a gente, inclusive, nós éramos parados no caminho, a gente via os bombardeios na nossa frente, a gente realmente colocou em risco a nossa vida, de forma nenhuma. Ao contrário, quando eu fui, e também a última vez quando eu fui, a gente foi em busca mesmo de espiritualidade, Eta, Luzia, a gente foi mesmo querendo rezar, estar lá para estar mais próximo de Deus, um pouco meditar sobre a nossa vida, sobre a nossa espiritualidade. Ao contrário, vamos lá cheio de entusiasmo no sentido mesmo, com muita vontade.
Já foi um exercício de fé, né? Porque teve que confiar mesmo na divina providência para abrir as portas, para conduzir por meio das fronteiras, para proteger de todo o clima de guerra, né? Porque é sempre um risco. E a outra é do Japão, né? No Japão, isso, como Quem está no participar Japão, das Maria peregrinações. Salomé, Gilberto, como pode participar das peregrinações? Quem está no Japão e quem está em outros países, não é? Aonde a obra de Maria não tem sede. Bem, olha, a gente tem acontecido, muitas pessoas, muitas não, mas nossos grupos têm pessoas da Europa, como, por exemplo, agora nós temos, acho que 90 angolanos que estão indo conosco para celebrar Pentecostes. Não, e diga-se de passagem, foi muito bonito a presença dos angolanos na Canção Nova, e ainda estão lá. Hoje eu passava ali pela chácara, com aquelas roupas todas alegres, floridas, tão animados. Contagia a gente. Né? Contagiantes, tirando fotos, uma simpatia de povo. Bem, então, para falar dos angolanos, hoje a gente teve uma reuniãozinha, eu, Eta Luzia, o Felipe, um grupo lá, para também a gente ver como melhorar essa questão das peregrinações, para ajudar a associação. Então, Felipe, até brincando, eu vou contratar os angolanos para ficar aqui na chácara, nos grandes eventos, porque eles começam a cantar e dançar na hora das refeições, então não tem mais fila. O povo começa a dançar, cantar com eles, mas realmente eles fazem um bem enorme a todos nós. Então, para dizer, a gente tem grupos de outros países. Eu dei esse exemplo da África para dizer que é possível você viajar conosco. Você pode entrar no site da Obra de Maria, também na Canção Nova. Você pode ligar no nosso telefone 3186-2055, entrar em contato conosco. É possível, de qualquer parte do mundo, você viajar conosco. Olha, que bom. Está aí o convite para você que está fora do Brasil e tem esse desejo, não é? A porta aberta para você participar. A gente falando aqui da Rainha da Paz, não é? E a origem da Rainha da Paz Peregrinações, obviamente está ligado às aparições de Nossa Senhora em Medjugorje, né? Como é que isso aconteceu? Olha, na verdade, o Padre Jonas, ele foi sempre muito presente na minha vida. O Padre foi sempre muito próximo, muito amigo. E essa parceria, esse carinho que vocês têm com a gente, nós temos com vocês. Eu vi hoje de manhã ele ia na sala com Salomé, aquela amizade. E no show do DDD, a metade do povo, quase todo, era da Canção Nova. A gente mora junto em algumas casas. Hoje mesmo, a Luzia pedindo mais laços. Isso é fruto desse carinho com o padre. Então, o padre, porque primeiro foi esse nome que se começou Rainha da Paz. O padre Jonas, ele disse assim: Gilberto, o nome Rainha da Paz é um nome bonito, agradável, Medjugorje, etc. Porque também o padre fez também a primeira viagem conosco, ele também foi, com a Luzia, o Eto, Nelsinho, o primeiro grupinho dos antigos foram com a gente. Mas eu vou lhe dizer uma coisa, era bom vocês assumirem como obra de Maria as peregrinações, porque tem muita coisa com o nome Rainha da Paz e termina se confundindo com vocês. Então, isso não é bom. E aí eu aceitei o conselho do padre, os conselhos dele são cheios de sabedoria, então retiramos esse nome. Às vezes ele entra, como entrou agora, mas porque Rainha da Paz é a nossa origem, mas aí veio mesmo o nome Obra de Maria para as pessoas ligarem mesmo ao carisma, que não é só as peregrinações, mas faz parte das peregrinações. É isso aí, Maria. Maria Salomé, para quem nunca fez uma peregrinação e dentro de si se pergunta, mas olha, hoje a gente consegue acompanhar pela TV, a gente compra muitos livros, revistas, que tem ali as imagens, a gente olha, a gente lê os textos, é como se tivesse lá, por que peregrinar nos dias de hoje, não é? Muita gente se pergunta assim. E eu queria saber também, queria que vocês explicassem isso, eu já tive a oportunidade de ir em várias peregrinações com vocês, né? A gente nota a diferença, mas quem nunca foi, às vezes fica se indagando. Qual é a diferença entre uma peregrinação e uma viagem de férias? É só o destino, por exemplo, para a gente para passear, a gente vai para Veneza, a gente vai para Paris, se bem que em Paris também ali a gente tem o Santuário da Medalha Milagrosa, e de repente para peregrinar a gente vai para Medjugorje, a gente vai para a Terra Santa. Qual que é a diferença? Olha, a diferença é imensa, porque hoje as pessoas têm sede de Deus, tem um vazio muito grande dentro de si,
Então, muitas vezes, faz essa viagem de férias, vamos dizer, o turismo cultural, o turismo de lazer. Pode até descansar, pode visitar cidades belíssimas com seus monumentos, com seus teatros, praças, gastronomia, mas muitas vezes continuam vazios. E as peregrinações não. As peregrinações vão e se enchem de Deus. E também usufruem do turismo cultural. Verdade. Não é? Porque visitam praças, museus, monumentos. Então, desfrutam de tudo que desfrutariam numa viagem de passeio. De passeio, mas com muita riqueza, uma riqueza espiritual. Elas voltam cheias de Deus. Eu não posso dizer, Márcio, você pode até dizer, confirmar, eu não posso dizer que uma pessoa que vai à Terra Santa, quando volta à sua cidade, ao seu país, não volta ao mesmo. Não vai ler a palavra do mesmo jeito. De jeito nenhum. Toda vez que falar sobre o milagre no Mar da Galileia, vai se transportar para o Mar da Galileia. E uma coisa que eu percebi e outras pessoas também confirmaram para mim, depois que a gente volta da Terra Santa, a peregrinação continua por muitos dias. Porque você fica digerindo tudo aquilo que aconteceu, sabe? Lendo a palavra, faz parte das suas conversas, dá uma saudade quando você chega aqui, sabe? E às vezes lugares que você foi, que você queria muito se emocionar lá, no lugar, às vezes lá não acontece. Mas chega aqui e você revive aquilo de uma maneira, é impressionante como a gente fica marcado por uma viagem como essa. E uma outra coisa que eu percebo que é um grande diferencial é que o grupo que vai, por causa do objetivo com que vai, normalmente, logo nos primeiros dias, se integra como família. E se torna, naqueles dias, uma verdadeira família. Passam a se conhecer, a se amar, a se cuidar. Tem muita gente que diz assim, eu não vou porque eu não tenho companhia, eu fico com medo de ir sozinho. Meu amigo, uma coisa que eu posso te garantir é que sozinho você não vai ficar, não é verdade? Cria laços. E muitos, graças a Deus. Quero agradecer o Gilberto, quero agradecer Maria Salomé pela presença aqui no programa, por essa amizade, né, essa parceria que existe entre a obra de Maria e a Canção Nova, que faz tão bem para essas duas comunidades. Mas quando uma coisa é de Deus, não faz bem só para as partes que se relacionam, faz bem para todo mundo, né? Então a gente vê quanto bem tem surgido para tantas pessoas por meio desta união. Que Deus abençoe e que a gente deseja que, que se estenda para muitos, em muitos outros laços. Como disse a Luzia, né? Esses laços precisam se multiplicar. Muito obrigado. Obrigado, Márcio. Obrigado, Canção Nova. Essa semana é a semana da unidade. Quando a gente se une, a gente fica mais forte. E é isso que a Canção Nova... Na verdade, foi sempre isso que o padre Jonas pensou. Essa parceria não é só com a obra de Maria. A Canção Nova é aberta para outras realidades também que queiram somar. Porque o padre tem esse entendimento. Se a gente se une, a gente é mais forte. É verdade. Maria Salomé? Muito obrigada pela oportunidade. Foi muito bom ver você. Deus abençoe. É recíproco, viu, querida? E olha, é claro que a gente conversou sobre esse assunto tão gostoso aqui. E se você ficou instigado, cheio de desejo de ir a Medjugorje, não é à toa, e era para ser mesmo, não é? Tem peregrinações esse ano para Medjugorje? Tem peregrinações esse ano para Medjugorje. Você pode entrar em contato pelo telefone 0 código da operadora 12 3186 2055. É isso? 2055. Olha, guardei, hein? 0 código da operadora 12 3186 2055. Vai entrar em contato com a obra de Maria, perguntar, quando é a próxima peregrinação, que vai também a Medjugorje, e a obra de Maria, juntamente com a Canção Nova, vai ter um imenso prazer em compartilhar dessa experiência com você.